E um outro ponto, né, o professor Marcelo, quando ele explana essa questão na prática, que a gente não pode deixar de discutir, é justamente quando nós começamos a contextualizar essas abordagens. Porque lembre o seguinte, o que é abordagem em psicoterapia? É a possibilidade de você ter um referencial, primeiro, teórico, metodológico e um instrumental de intervenção com base em uma visão de homem. Então, a psicanálise, por exemplo, você tem o quê? Você tem uma possibilidade de compreensão em cima de toda uma dinâmica estruturada, né, por Sigmund Freud, mas que a visão de homem da psicanálise é diferente dessa visão de homem, epistemologicamente falando, da Gestalt terapia e da abordagem rogeriana. Então, o que acontece? Toda a contextualização dessas abordagens, elas começam a ser desenvolvidas a partir do momento que nós estruturamos um estudo epistemológico. Ou seja, como é que uma teoria surge? Então, por que a gestalterapia ela foi construída? E outra questão muito importante, professor Marcelo, é a questão das distorções que existem com base nessas teorias. Quando as pessoas falam assim, gestalterapia é superficial, não é profundo. Mas que profundez é essa que as pessoas falam, por não compreender a gestalterapia, que é uma teoria extremamente embasada, mas não é embasada naquela estrutura meia prostituída, dizer, a gestalterapia está no presente, a gestalterapia é aqui agora, que não tem nada disso. Aqui agora é o óbvio, não é teoria, não é método, nada. Então o que acontece? No próprio desenvolvimento das teorias, você vai ver uma distinção na dinâmica do conceito. Então, por exemplo, quando você pega o termo ludoterapia, a própria ludoterapia, criada no seio da abordagem rogeriana, porque a ludoterapia não existe em outra abordagem. Então, já dizendo que você trabalha com o quê? Eu trabalho com terapia. Tá, mas terapia não é teoria, não existe a teoria da ludoterapia. Terapia é uma prática. Então, que surgiu no seio da abordagem rogeriana. O próprio gestalterapeuta, ele não se intitula ludoterapeuta. Por quê? Porque você vai trabalhar com gestalt com crianças, que é uma outra coisa. Ou seja, a construção teórica, apesar da mesma linha de raciocínio, ou seja, nós temos aí uma construção teórica, uma construção epistemológica, e principalmente nesse processo de construção começa a haver distorções na compreensão e na assimilação por parte do aluno. É isso que a formação é importante, para que ele compreenda. Vou dar um exemplo prático. Você pega, por exemplo, esse livro aqui, é um livro extremamente interessante, de uma autora chamada Virginia Axline. A Virginia Axline foi aluna do Carl Rogers, e foi o primeiro momento de surgimento do termo ludoterapia. Então o nome do livro é Ludoterapia. Até indico para vocês, para quem se interessar em trabalhar psicoterapeuticamente com crianças. Então a Virginia Axline lança o conceito inicial, que não antes era trabalhado por nenhuma abordagem de ludoterapia, no seio da abordagem centrada na pessoa, da abordagem rogeriana, e começa a ser construído. Quando você vai para a Gestalt, já com o Pels, com o Fritz Pels, você vai ver que a Violet Ocklander, ela lança um livro chamado Descobrindo Crianças. Ou seja, essa perspectiva é diferente da Virginia Axline. Olha só, então quando você vai ler os dois livros, você vai ver a estruturação teórica é extremamente diferente, com a mesma concepção do que é o homem, com a mesma concepção sobre o desenvolvimento infantil, mas com estruturas teóricas diferenciadas.